Boa noite, bem-vindos ao Vereda Quest, eu sou o Mestre Vereda e hoje nós vamos dar seguimento às regras de Savage Pathfinder. Hoje vai ser a regra de combate, então eu vou ler o livro com as regras de combate com vocês aqui no Foundry. Eu tenho o módulo do Foundry que você pode adquirir lá no site da Retropunk, e no módulo do Foundry você vai ter aqui a parte de regras e você vai ter aqui as regras de combate. Então a gente vai estar dando uma olhada aqui sobre o combate, passando por todas essas regras que você encontra no próprio módulo. Ou seja, comprou o módulo, não precisa nem comprar o livro, já vai ter as regras, tá? Mas se você for um cara que coleciona livros que nem eu, gosta de ter os livros para ler de vez em quando não estiver no Foundry, você pode muito bem comprar o seu livro do Savage Pathfinder. Bom, vamos lá. Vamos começar aqui falando de combate. A minha ideia aqui é ir lendo as regras com vocês, e as que eu já sei eu vou conversando e falando com vocês sobre elas, tá? Vamos começar falando sobre as distâncias no combate. Então, eles assumem que a gente está usando um mapa como esse aqui que eu estou usando, com quadradinhos, tá? No Savage fica muito fácil de entender como é que esses quadrados funcionam. Cada quadradinho desses aqui são 2 metros, então cada quadradinho aqui até esse orc, do meu personagem até esse orc, eu teria, esse goblin, eu teria 4 metros. Aqui 2 metros, 4 metros. Mas o personagem, ele anda um número de quadrados. Então se o teu movimento, como diz aqui, ó, é 5, esse personagem ele se movimenta 5 quadrados, ou seja, 10 metros. Então ele pode andar 5 quadradinhos. Fica muito mais fácil de contar, né? Tu vai olhar na tua ficha, meu movimento é 5, então eu vou andar 5. Quando você está fora de combate, você pode andar o seu movimento completo, né? 5 quadradinhos, e se você disser que está correndo, você pode se movimentar o dobro do seu movimento. Então, no caso dela aqui, 10 quadrados. Um personagem típico, né, que não tem desvantagens, geralmente tem um movimento igual a 6. Né? Então, ele se movimenta 6, fora de combate, se ele disser que está correndo, se movimenta 12 quadrados. Né? Isso seriam 24 metros. Agora, quando você está dentro de um combate, aí a coisa fica um pouquinho diferente. Quando você quer correr dentro do combate, isso é uma ação que você tem que fazer uma ação de movimento, que você vai rolar o seu dado de movimento, e aí o número que cair aqui vai ser o seu movimento mais o número que cair no dado. Então, por exemplo, aqui, vamos tentar rolar, ver se funciona. Rolar aqui. Olha só, eu rolei no dado 4 e meu movimento é 5, 9. Então, dentro do combate, desse movimento de correr que eu quero fazer, eu posso me movimentar 9, entendeu? Então, isso é legal porque não é aquela coisa do tipo, você sempre se movimenta o dobro. Não, se eu estou fazendo uma ação de correr, pode ser que em algum momento eu corri mais ou corri menos, né, dependendo do combate. Ou se eu estou com fadiga, eu vou ter algumas desvantagens, né? Que podem afetar o valor da rolagem. O tempo no combate, ele se inicia o tempo no jogo dividido em rodadas, com cerca de 6 segundos cada rodada. Assim, 10 rodadas são 1 minuto. Então, cada rodada, né, começou no primeiro até o último da fila, isso seriam 6 segundos no tempo de jogo. Tudo acontece ao mesmo tempo. Então, o turno, né? O turno de cada personagem acontece quando a sua carta de ação, né? Aqui, como eu falei anteriormente, a iniciativa ela é com cartas. Então, o seu turno é no momento que caiu a sua vez de jogar, dependendo da sua carta, né? E a ação, né? Um único ataque. Quando eu falo anteriormente foi no vídeo passado. Se você não assistiu o vídeo passado, dá uma assistida lá. Ação, um único ataque usando uma perícia, né? Isso é uma ação. O personagem pode realizar várias ações no seu turno. Depois a gente fala sobre ações múltiplas e conversar sobre isso. Mas vamos lá. Cartas de ação, a iniciativa, tá? Então, quando a gente rola a iniciativa aqui no Pathfinder, vou fazer um combate aqui, ó. Selecionei todo mundo, cliquei com o botão direito, combate. Tá vendo que tem uma cartinha aqui, ó, de iniciativa? Eu tenho um módulo aqui no Foundry que quando eu inicio o combate, ele automaticamente rola a iniciativa para todos os personagens e já dá as cartas para ele. Aí aqui você vai ver que vai ficar as cartas aqui, ó, que cada um tirou
legal, tu deixa o mouse parado em cima e mostra a ilustração das cartinhas, são muito bonitas. Isso aqui tudo já vem no módulo, tá? Não foi nada que eu coloquei, vem no próprio módulo do Savage Pathfinder. Então, ele rolou a iniciativa. Quando terminar o turno, ele rola a iniciativa novamente. É assim que funciona no Savage Pathfinder, tá? Então, todo turno você rola uma jogada de cartas de novo, e aí a iniciativa varia no combate turno a turno. Isso é muito, muito bacana. Acho que eu só conheço o Savage Pathfinder que funciona assim. E acho muito legal essa dinâmica de deixar todo mundo sempre ligado no combate, porque de um turno para o outro, né, de uma rodada para outra, tudo pode mudar. Então, no início de cada rodada, distribua para cada carta selvagem uma única carta de ação, aliados sob o comando dos personagens principais e não agir no mesmo momento determinado pelas cartas. Então, se eu tenho algum personagem aqui que tem, por exemplo, eu tenho um druida e ele tem uma pantera, então ele vai, a pantera dele vai agir junto com ele, tá? Extras em uma cena, como zumbis, lobos, né? Eles podem rolar se quiser compartilhar uma carta, e aí eles rolam só uma carta. Então aqui, ó, esses 3 aqui são extras. Se eu quisesse, no lugar de ter uma carta, uma rolagem de carta para cada um deles, eu podia só dizer que uma carta só é a iniciativa de todos eles. Como o Foundry faz tudo aqui para mim, eu rodo normal, tá? Deixo acontecer. Mas numa mesa de jogo fica bem mais rápido, né? O mestre tem vários extras e ele só rola uma carta para os extras, né? E aí todos os extras atacam no mesmo tempo ali. Embaralhando. O baralho ele é embaralhado depois e somente depois de uma rodada em que um coringa tenha sido sacado, tá? Então você vai ter lá, vai embaralhar o baralho antes do jogo, vai chegar aqui e distribuir as cartas. No momento que sair um coringa, aí você recolhe todas as cartas e embaralha de novo, tá? Antes disso, não. Grupos grandes. Em grupos grandes ou em jogos onde o tempo faz diferença, o mestre de jogo pode sacar uma carta para cada protagonista e oponente. No turno de ações, simplesmente comece em uma das pontas do grupo e siga adiante. Dessa forma, se a velocidade for mais importante do que variar a ordem da iniciativa, as coisas serão aceleradas dramaticamente. Se o personagem em jogo tiver uma vantagem focada ou rápido, deixe que se aplique no saque. A gente fala aqui no Foundry, isso daí é só você deixar tudo automatizado aqui, que não vai ter problema nenhum, tá? Contagem regressiva, isso aqui é outra coisa que o Foundry faz automaticamente para vocês. Mas, se você estiver jogando numa mesa, empates eles são resolvidos pela ordem de naipe. Então alguém tirou aqui, por exemplo, tem aqui um empate, ó. Esse Goblin aqui tirou 5 e esse personagem aqui também tirou 5, né? Nesse caso, é o naipe que conta. Espadas em primeiro, então vem copas, e aí depois vem ouros, e por último paus. Então olha só, esse 5 aqui, ó, foi um copas, e depois o outro foi um ouro. Então ó, espada primeiro, copas, ouro e paus. Então ele já colocou para mim aqui, né? A mesma coisa que aconteceu no as, ó, teve um as aqui, ó, um as de ouros e um as de paus. Então ele já colocou certinho, tá? Isso é mais, como eu falei, aqui é automatizado na sua mesa, você tem que cuidar. Coringas, personagens ou grupos com coringa agem quando eles quiserem na rodada. Essa é outra grande sacada dos coringas, né? Além do que, além da pessoa poder escolher quando é que ela vai agir, quando vai agir no coringa, ela pode inclusive interromper a ação de outra pessoa, e também eles adicionam mais 2 em todas as rolagens de características e dano da rodada, fora que todo mundo do grupo ganha um Bene, né? Se você é o mestre e tirou um coringa, o mestre ganha um Bene, e cada carta selvagem do mestre ganha também um Bene. E se no grupo de jogadores, todos os jogadores ganham um Bene. Vamos para as ações. Então, a cada rodada, os personagens eles dispõem de um turno conforme determinado pela carta de ação, né? Então, vai agir no seu turno aqui da rodada, né? E nesse turno, o personagem pode se mover ou realizar uma ação regular, ou qualquer movimento do seu movimento, atacar, conjurar e assim por diante, sem penalidades. Personagens podem escolher dentro de uma grande variedade de ações no seu turno, né? Ações comuns incluem dar suporte para aliados, desafiar inimigos, usar um poder ou atacar com lutar ou atirar.
E aí temos ações múltiplas, né? Vamos lá então, ações múltiplas. O personagem pode realizar até 3 ações em seu turno. Uma delas pode ser uma ação limitada. Cada ação adicional, além da primeira, inflige menos 2 de penalidade em todas as ações feitas naquele turno. Realizar um total de 2 ações, por exemplo, incorre em uma penalidade de menos 2 para ambas as ações. Da mesma forma, 3 ações sofrem uma penalidade de menos 4. Cartas selvagens rolam o seu dado selvagem em cada uma das ações, como de costume, ou seja, você vai jogar o seu D6 em todas elas. Todas as ações devem ser declaradas no início do seu turno e antes de qualquer dado seja rolado. As penalidades permanecem mesmo que uma ação posterior não aconteça, geralmente porque dependia de um sucesso anterior. São quando tem ações que são encadeadas. Movimentos e ações múltiplas. Um personagem pode realizar ações múltiplas em diferentes pontos do seu movimento. Então, eu posso me movimentar, posso fazer isso, posso me movimentar aqui, realizar uma ação, movimentar aqui, realizar uma ação, movimentar aqui, realizar uma ação. Pelo que eu entendi é isso, tá? Ações livres. Penalidades por ações múltiplas não se aplicam a ações livres, tá? Então, ação livre é tipo largar alguma coisa. Você pode fazer até 3 ações. A primeira, você não tem nada, não acontece nada. A segunda dá uma penalidade de menos 2. A terceira, uma penalidade de menos 4. Então, você vai ter menos 4 lá de penalidade, tá? Agora que está corrigido o que eu falei, vamos fazer de novo aqui. Então, você pode se movimentar, né? Você pode se movimentar e dizer, eu quero atacar esse Goblin 3 vezes. Então, você vai ter o primeiro ataque, o segundo ataque e o terceiro ataque, todos com menos 4. Você vai rolar menos 4 para todos. No Foundry, isso ficou muito fácil, porque você clica aqui no seu personagem e diz que você quer atacar com a sua lança. Ele vai te dar a parte aqui, ó, ações selecionadas. Vai abrir todas essas opções aqui para você. Você está vendo que tem ações múltiplas, ó, 2 ações, 3 ações. Eu vou dizer que eu quero fazer 3 ações, clico em cima dela, ficou vermelhinho, rolagem. Ele já vai rolar para mim com eu fazendo 3 ações. A primeira ali já me deu que eu não consegui, aí a segunda também não consegui, e a terceira, aqui eu consegui, ó. Aqui eu tive uma explosão no dado, então eu consegui, tive um sucesso, mas entendeu? Você vai marcar lá e ele vai deixar você já com o medidor negativo. Beleza, então, isso são ações padrão e ações múltiplas. Vamos continuar falando sobre ações livres, tá? Falar uma ou 2 frases curtas é uma ação livre. Curtas, não fazer um diálogo, um monólogo, tá? Se deslocar a movimentação do personagem é uma ação livre, por isso que ela não conta nas ações. Então, posso me deslocar os meus 5 quadradinhos que eu tenho aqui, né? Desse personagem. Esse aqui pode se deslocar 6, então ele conseguiria chegar aqui livremente, tá? A ação de movimento é uma ação livre. Cair em prostração, ou seja, me jogar no chão, cair, é uma ação livre também, você não gasta ação para fazer isso. Largar um item é ação livre também, estou segurando a espada, eu largo minha espada, é uma ação livre, não precisa gastar ação para isso. Geralmente é possível realizar várias ações livres simultaneamente no seu turno. Falar, largar um item enquanto anda, por exemplo, né? Então, eu vou andando até esse Goblin dizendo que está tudo bem, que a gente não precisa lutar, eu largo a minha espada, então enquanto eu estou andando eu largo a minha espada e vou falando com eles. Tudo ação livre, ele pode fazer tudo junto. Embora apenas uma dessas possa ser uma ação livre limitada, que a gente vai ver logo em seguida, tá? E aí o mestre deve decidir quantas demais. Ações livres, elas ocorrem automaticamente no começo do turno de um personagem e só podem ser tentadas uma vez, como se recuperar de um estado abalado ou atordoado, tá? Quando você sofre um dano, você fica abalado, ou pode estar atordoado porque tomou alguma pancada na cabeça, alguma coisa assim. No início do seu turno, lembra que eu falei, tem várias coisas que você faz no início do seu turno. A primeira coisa é, se você está abalado, você pode, com uma ação livre, fazer um teste para sair do estado abalado, que tem aqui, né, abalado. Então você pode fazer um teste para tentar sair dele.
E aí você saindo desse estado abalado, você não fica com bônus negativos no combate, tá? Bônus negativo não, bônus nunca é negativo, né? São ônus, né? Ações livres, que são reações, como resistir à rolagem do poder, são ilimitadas e ocorrem toda vez que a situação demanda. Então, alguém faz uma magia e você pode fazer um teste de resistência àquela magia. Isso aí é uma ação livre, ela é ilimitada. Tá? Vamos falar sobre ações limitadas agora sim. Algumas ações não são tão complexas e envolventes que necessitam de uma maior concentração. Personagens só podem realizar uma ação limitada em seu turno. Pode ser parte de uma ação múltipla, como de costume, né? Então, às vezes vai ter alguma ação que largar a arma e pegar de novo. Essas seriam duas ações livres, mas pode ser uma ação limitada. Tu não pode largar a arma e pegar de novo enquanto está andando. São coisas que eu teria que discutir com o mestre sobre elas, tá? Ações livres limitadas. Personagens só podem realizar uma ação livre limitada no seu turno, apenas uma ação livre limitada. Por exemplo, o olhar intimidador de Bárbaros permite que faça um desafio de intimidar como uma ação livre limitada. Ó, tá vendo? Então, algumas coisas, algumas habilidades, vocês vão ver, eu tenho um poder X, esse poder é uma ação livre limitada. Limitada porque ela só pode ser usada uma vez, tá? No turno. Se também tiver acesso a outra ação livre limitada, não seria possível realizá-la no mesmo turno que o olhar intimidador. Então, esse cara quer andar e fazer um olhar intimidador. Ele pode. É uma ação livre, andar, mas a ação livre limitada é olhar intimidador. Agora, se ele tem dois poderes que são ações livres limitadas, aí ele só pode usar um de cada vez. É só para o cara não sair combando vários poderzinhos, né? Movimento, lá como eu estava falando do movimento, né? Você anda os quadradinhos e quando você corre faz aquele teste que está aqui na ficha, né? Rola o seu dado de movimento, né? A maioria do pessoal, cada um vai ter um dado de movimento. Por exemplo, porque o monge, o dado de movimento dele é 8, né? O movimento dele é 6, mas o dado de movimento dele é 8. Então ele consegue correr mais rápido no turno dele. Fui fazer um movimento de 1, o monge, ele consegue ser mais rápido do que este outro personagem aqui, que é um clérigo, né? O clérigo tem um dado de movimento 6, enquanto o monge tem um dado de movimento 8, né? Já aqui eu tenho um feiticeiro que o dado de movimento dele é 6. Então isso dá uma ideia, né, de que todos eles se movimentam igual fora de combate, se movimentam 6 ali, a não ser a menorzinha aqui que é uma gnome, que movimenta 5. Mas dentro de combate tem alguns que vão ter dados maiores porque se movimentam mais, né, que geralmente classes mais guerreira, porradeira. Ataque corpo a corpo, tá? Ataque corpo a corpo, a dificuldade para acertar qualquer oponente é igual ao seu valor de aparar, tá? O que é esse valor de aparar? Então aqui, ó, você vai ter aqui o Goblin, ele vai ter o aparar, né? Todos os personagens vão ter o aparar. Se você assistiu o vídeo anterior, eu falei sobre isso, né? Imagina o aparar, você que está vindo aí de D20 System, como se fosse a classe de armadura. Então, se você quer atacar um Goblin, né? Eu quero que o meu personagem aqui ataque este Goblin. Como é que funciona? Eu clico com o Ctrl nesse cara que eu quero bater. Clico aqui no meu ataque desarmado, porque esse cara aqui é um monge. Eu vou clicar na rolagem. E a rolagem, ela já vai fazer aqui, ó. Ele tá me batendo nesse cara que é 6, mas eu tirei o resultado 3. Eu falhei. Digamos que eu não tenha falhado. Vamos tentar de novo até eu acertar. Vamos lá. Ó, agora eu consegui. É 6, o resultado foi 6, então eu tive um sucesso. Eu consegui acertar ele. Então eu vou rolar o dano. Ó, o meu dano é 1 de 10. E eu explodi o livro, eu tive um As, né? Então ele joga outro D10. E olha só o que a gente teve de resultado. 6 mais 2 ferimentos, tá vendo? Então, o meu Goblin, se ele quiser, eu posso já direto aqui, ó, rerolar com o Bene. Eu posso rerolar se eu não gostei do resultado. E o meu Goblin eu posso aplicar os ferimentos direto nele, aplicar dano. Então eu clico aqui, ele já está abalado e ferido lá. Ó. Ferimento 2 e abalado, tá vendo? Aí ele já me diz aqui, ó. O Goblin, você quer rolar para uma absorção? Porque esse meu Goblin aqui é um As. Então,
rolar a absorção com vigor. Joguei o Bene, rolei, e aí ele mostrou, o Goblin combatente gastou o Bene e fui feliz. Vamos ver, ferimento -2, remover modificador de ferimento 2, removeu, ele conseguiu sofrer um ataque a menos, ficou só com um ferido e abalado. Então tá tudo automatizado aqui, né, no Foundry Savage World para Pathfinder, mas você pode ligar aqui um módulo, que vai ser esse módulo aqui, ó, Better Host 2 for Savage World. Esse Better Host 2 Savage World é um módulo que vai fazer várias automações para você, vai te ajudar bastante, tá bom? Bom, visto aqui como é que foi o combate, vamos falar um pouquinho aqui dos ataques à distância. Entendido como corpo a corpo funciona, vamos voltar a galera aqui, vamos curar o pobre do Goblin aqui, que foi espancado. Tudo bem. Ataque à distância. Digamos que algum dos nossos personagens aqui ataque à distância. Nesse caso, o ataque ele não é contra o aparar, ele é contra o número base, que é 4. Tá? Mas tem algumas diferenças aqui. Ó. Todas as armas de combate à distância têm uma estatística de distância escrita desse modo, tipo 5, 10, 20, ou curta, média, longa. Tá? O que isso significa? Que existem modificadores que vão fazer ficar mais difícil de acertar quanto mais longe for. Então, se você tem um personagem que tem um ataque a longa distância, por exemplo aqui, ó, esse arco curto, vamos dizer que o arco curto aqui tenha 5, 10, 20, como foi o exemplo. Então, até 5 quadrados aqui, até 5 quadrados, ó, 2, 3, 4, 5. Até aqui, esse personagem consegue jogar sem sofrer nenhuma modificação. Se esse Goblin tivesse aqui, era um quadradinho a mais. Então, o personagem teria um -2 para acertar ele. Se ele tivesse mais longe ainda, num espaço de 10, ou seja, mais longe, se ele tivesse a 10 quadradinho, ó, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se tivesse aqui, o personagem teria -4 para acertar ele, porque ele estaria a longa distância. E uma extrema distância seria 20. Ele ia estar lá na plateia, aqui, ia estar aqui na plateia. Aí o personagem teria -8. E se fosse mais do que isso, aí ele não consegue fazer, a não ser que ele tenha uma ação de mirar. Ou ele tem uma luneta ou alguma coisa assim que permita ele, tá? Então ataques à distância sempre vão ser contra 4, como qualquer outra perícia, não vai ser contra o aparar. Essa é a grande diferença, e quanto mais longe ele estiver, você pode sofrer alguma dificuldade de modificador, né? A dificuldade básica para acertar a curta distância é 4, disparar a distâncias maiores inflige penalidades, foi o que eu mostrei ali, e extrema distância. A extrema distância é 4 vezes a sua longa distância, então é muito mais longe, né? Disparar em distâncias tão grandes requer a ação mirar, uma ação especial. Quando usado dessa maneira, mirar não reduz quaisquer penalidades, simplesmente permite que o personagem dispare a extrema distância. Então, mirar extrema distância, o mirar só vai servir para você poder fazer a ação, senão você nem consegue. Não é possível arremessar armas a extrema distância. Fazer um arremesso a extrema distância não tem como. Cadência de tiro. Olha, vai ser difícil ter aqui, mas vai que você tem uma arma mágica, sei lá. Cadência de tiro são quando dispara os dados de atirar com uma arma de combate à distância, pode disparar a animação. O que quer dizer? Tem uma arma que ela consegue lançar duas, um arco e flecha, pode lançar 2 flechas. Uma besta de repetição, quando você aperta o gatilho, consegue disparar 2 dardos ou 3 dardos, né? Então é quantos tiros a arma dá naquele apertar de gatilho, naquela ação, tá? Para armas com uma cadência de tiro 2 ou maior, você deve declarar quantos disparos você vai realizar. Então você deve rolar um número de dados de atirar e designar em qual ordem que você deseja os alvos. Ou seja, você pode tirar em mais de um alvo. Se eu tivesse aqui uma besta de repetição, eu poderia dar um tiro nesse, outro nesse, outro nesse. Então isso é possível.
E aí você vai rolar separadamente ali para cada um deles. Cartas selvagens, rola os seus dados de atirar mais o dado selvagem, que pode substituir qualquer dado de atirar se desejarem. Né? Então, quando você faz um disparo assim, só que tem que verificar só essa parte de cadência de tiros, a gente tem que verificar depois se a regra de múltiplos ataques entra aqui ou não. Isso eu não sei, a gente tem que dar uma olhada. Você pode dar uma olhada no seu livro também. Daqui a pouco a gente chega aqui também, vai saber. Dano, vamos falar de dano. Tá? Depois que um ataque for bem sucedido corpo a corpo ou à distância, quem atacou rola o dano. Armas de combate à distância causam dano fixo, como listado na seção do equipamento. A maioria dos arcos, por exemplo, causa 2d6 de dano. Já as armas de mão, elas causam dano igual ao dano da força do atacante, mais um segundo dado que depende da arma. Né? Então, sei lá, uma adaga causa um d4 mais força, né, de dano. E aí você vai rolar o d4 mais o seu dado de força ali do seu personagem. Até tem um exemplo aqui, um bárbaro, por exemplo, com uma força d12 e uma espada longa dando d8, rola d12 mais d8 de dano. Soma os dados da rolagem de dano para calcular o dano total. Mesmo que a força seja usada para determinar o dano corpo a corpo, isso não é uma rolagem de característica. Logo, cartas selvagens não adicionam o dado selvagem à rolagem de dano. Cuidado, né? Não tem dado selvagem na rolagem de dano. Todas as rolagens de danos podem gerar ases, ou seja, pode explodir. Dano desarmado. Combatentes desarmados rolam apenas seu dado de força, a menos que eles tenham uma vantagem que lhes conceda um dado extra de dano, como um brigão, ou seja, um monge, como o nosso caso aqui, né? Tem um monge no grupo. Bônus de dano. Ataques certeiros têm uma maior probabilidade de acertar áreas vitais e isso causa mais dano. Ou seja, quando você tira lá a sua ampliação, que eu falei, né, que para nós é o ataque, o acerto crítico, né, acerto decisivo aqui, é uma ampliação. Se conseguir uma ampliação ou mais em sua rolagem de ataques, adicione um d6 ao total final do dano. Independente do total de ampliações, apenas um d6 é adicionado. O dado de bônus também pode gerar um as, né, pode explodir. Bônus de dano se aplicam a todos os ataques, incluindo feitiços e armas com efeitos de área. Lembrando, você também pode rolar um Bene, né? Você pode jogar um Bene para rerolar o seu dano. Jogou ali, o dano foi ruim, joga um Bene e rerola o dano, tá? Aplicando dano. Aqui vem aquela parte que eu estava explicando ali, né? Que o personagem ele tem o aparar, que é como se fosse a CA dele, né? E tem a resistência, que é como se fosse a armadura dele, né? Você rola um ataque corpo a corpo, você rola contra o aparar para acertar, mas depois quando você rola o dano, você diminui da resistência, como se... a resistência dele aqui, por exemplo, é 4, né? Se eu tirar até 4 de dano, pega na armadura e não causa dano nenhum nesse Goblin. Se eu tirar 5, eu consegui passar a armadura dele e causei um dano. Então vamos lá, aplicando dano. Se a rolagem de dano for menor do que a resistência do alvo, a vítima é agredida, mas não há efeito no jogo. É como se tivesse dado uma pancada e bateu na armadura. Se o dano for igual ou maior que a sua resistência, igual ou maior, tá? Ele está em estado abalado. Cada ampliação na rolagem de dano também inflige um ferimento. Então, se ligou? Se for igual ou maior, abalado. Depois, cada ampliação, um ferimento. Então, abalado, um ferimento. E se for extra, está fora de combate. Agora, se for carta selvagem, pode tomar até 3 ferimentos, tá bom? Vamos lá, sucesso. O alvo entra em estado abalado. Se já está nesse estado e o segundo resultado é de algum tipo de dano físico, não um desafio que resulte em estado abalado, por exemplo, continua nesse estado e recebe um ferimento. Então, vamos dizer que esse personagem aqui atacou ele e foi o suficiente para deixar ele abalado. Não causou ferimento, só ficou abalado. Aí depois esse personagem veio, ele já estava abalado e ele atacou de novo e causaria outro abalado. Abalado mais abalado é igual a ferimento, entendeu? Aí ele fica com abalado mais ferimento. Acho que eu dei uma explicadinha nisso no último vídeo, mas estamos explicando de novo. Então, os danos aqui funcionam assim: abalado, ferimento 1, ferimento 2, ferimento 3, fora de combate. Se for um extra, que é um personagem mais fraco, né, um coadjuvante, é abalado, ferimento, fora de combate. Beleza?
como se fosse, no outro vídeo eu expliquei como se fosse 3 corações, isso que a gente tinha nos jogos antigos lá, que tu tinha 3 coraçõezinhos. Perdeu os 3 coraçõezinhos, tá fora. E os extras, eles têm um coraçãozinho só. Perdeu abalado, tomando o coraçãozinho, foi. Se levar pro coração, morreu. Ampliação. Sofre um ferimento para cada ampliação na rolagem de dano e está abalado, né? Eu expliquei também no último vídeo que assim, abalado, imagina um abalado como se fosse uma proteção, uma camada protetora, né? Então quando você toma o primeiro golpe, você fica abalado. Aí quando você está abalado e toma um outro golpe, que ia te deixar só abalado, você toma um ferimento. É como se, sei lá, você abriu a sua guarda. Abalado é como se fosse tipo, abriu a guarda. E aí entra um outro golpe que você toma um ferimento. Ou então você pode tomar uma porrada tão grande que é tipo, você abriu a sua guarda e já tomou um ferimento. Entendeu? É isso. Agora vamos falar do estado abalado, que a personagem em estado abalado sofrem arranhões, ferimentos ou contusão. Só poderão realizar ações livres como se mover, incluindo correr. Então, se um personagem está abalado, ele só consegue fazer ação livre. No começo do seu turno, personagens no estado abalado devem tentar se recuperar desse estado, realizando uma rolagem de espírito. Então aqui na ficha, ó, você tem aqui espírito. Tem que rolar espírito e tirar mais do que 4. Né? Então, ó, minha personagem, por exemplo, se tivesse abalada, não teria se recuperado. Ou então, gastar um Bene, e aí você sai do estado abalado automaticamente gastando um Bene, tá bom? Vamos lá. Se nessa rolagem de espírito aqui falhar, continua no estado abalado e só pode realizar ação livre. Sucesso. Se recupera do estado abalado e pode agir normalmente. Gastando Benes, é possível gastar um Bene a qualquer momento para remover o estado abalado. Beleza? Então agora vamos falar de ferimentos. Vamos lá. Cada ampliação na rolagem de dano inflige um ferimento. Extras sofrem incapacitação se receberem um único ferimento. É o que eu já tinha falado antes, né? Cartas selvagens podem receber até 3 ferimentos, né? Ou mais com certas vantagens, né? E ainda agir. Mais dano não causa ferimento adicional, em vez disso leva a incapacitação. Né? É importante dizer que um personagem em Savage World, ele só vai de arrasta para cima depois que ele está incapacitado e ele falha em alguns testes. Tá? Quando você toma os 3 ferimentos, você fica incapacitado. Aí tem uns testes que você tem que fazer de ferimento ali para ver se você se salva ou não. Só que cada ferimento te dá penalidade, que é o que eu vou falar agora. Penalidade por ferimento. Cada ferimento sofrido causa uma penalidade cumulativa de -1 em sua movimentação, tá? Ou seja, se movimenta menos, e todas as rolagens de característica até a penalidade máxima de -3. Então, se você tomar um ferimento, você já toma -1 em tudo. Toma 2, -2 em tudo, tá? Um de cada vez. Personagens às vezes recebem vários ataques da mesma carta de ação. Resolva cada rolagem de dano separadamente antes de seguir para a próxima, incluindo rolagens de absorção. Então isso aqui é aquela coisa, eu vim aqui atacar esse Goblin, tá? Eu vou atacar 3 vezes ele. Então, primeiro faz uma rolagem, a gente resolve ele como é que ele ficou, aí faz a segunda rolagem, resolve. Isso aí é para ficar mais certinho, porque se você fizer 3 ataques, depois o pessoal vai se perder. É mais fácil fazer assim, faz um ataque, vê o que aconteceu. Faz o próximo, vê o que aconteceu. Faz o próximo, vê o que aconteceu. Limite de ferimentos, tá? Em Savage World Savage Pathfinder, personagens nunca poderão sofrer mais do que 4 ferimentos em um único golpe. Logo, nunca é necessário absorver mais do que 4 ferimentos. Quando a gente estava jogando aqui, fazendo os testes, cara, um personagem conseguiu tirar 7 ferimentos, tá? Então, mesmo que tu consiga tirar 7 ferimentos, que os dados os ases foram aparecendo, foram explodindo os dados, né? Conseguiu fazer 7 ferimentos com um ataque. No máximo vão ser 4. Tá? Então, mesmo que tenha tirado 16, vai ser 4, tá? Essa regra mantém um combate perigoso, mas reduz as chances de heróis e heroínas e vilões morrerem em um único golpe de sorte, tá? Como foi esse caso que o cara tirou 7. Ainda pode acontecer, mas é bem mais raro, tá? Ignore o limite para danos catastróficos, como quedas de grandes alturas, ambientes extremos como lava e assim por diante. O personagem se jogou na lava, morreu. É mais ou menos assim.
vai sofrer um dano. O cara caiu de, sei lá, 30 metros de altura. Foi de raça para cima, já era. Tá? Ignore esse limite, tá? Criaturas grandes, isso é importante. O limite de ferimento se aplica até mesmo a criaturas com mais de 3 níveis de ferimentos. Um dragão enorme que pode receber 5 ferimentos antes de ser incapacitado não pode receber mais do que 4 em um único ataque. Então ele não pode ser morto por um único golpe, mesmo que falhe na absorção, entendeu? Então, um dragão gigante lá tem 5 ferimentos que ele pode sofrer, mas o máximo que a pessoa vai conseguir fazer é 4 por turno. Incapacitação, que é quando você tomou todas as porradas e está incapacitado, né? Personagens no estado incapacitado não podem realizar ações, né? Mas ainda recebem cartas de ação. Aqui você recebe uma cartinha para o seu turno, tá? Eles recebem cartas de ação pelo resto do encontro para caso se recuperem ou precisem rolar outros ferimentos, como sangrando, que depois a gente vai falar disso, que sangrando aqui é bem perigoso. Vantagens e complicações que afetam o saque de cartas rápido, focais, são ignoradas para alguém que está no estado incapacitado. Então, as vantagens são todas ignoradas nesse caso. Você está incapacitado, você está fora ali tentando sobreviver. Se a incapacitação ocorrer por dano ou lesão, faça uma rolagem de vigor imediatamente. Então, bateu 3 pontos, o cara tem que fazer uma rolagem de vigor. Em outros RPGs seria aquela rolagem para tentar escapar das portas da morte, tá? Então aqui, se você tiver uma falha crítica nessa rolagem de vigor, tomou 3 ferimentos, rolou vigor, falha crítica, arrasta para cima, já era, perdeu o personagem. Agora, se tiver só uma falha, aí você rola numa tabela de lesão, que é uma tabela bem legal que tem aqui, e a lesão ela é permanente, e quem a levou ela está sangrando ainda. Ou seja, você falhou ali, rolou para absorver, para ver se vai ficar vivo, falhou, você toma uma lesão. Aí as lesões, cara, pode ser, por exemplo, no braço, a vítima não pode mais usar o braço esquerdo ou direito. Vamos ver, na má perna ganha uma complicação lento, ou uma complicação lento menor ou maior. Na cabeça ganha uma cicatriz horrenda, fica cego de um olho. Então tem algumas coisinhas que acontecem se você falhar ali. Sucesso, você rola na tabela lesão de novo, mas é uma lesão que some depois que curar os ferimentos. Não vai ser permanente como quando tu tem uma falha, né? E tu não fica sangrando como quando tu tem falha. E ampliação, quando você rola e ganha uma ampliação, você rola na tabela de lesão, mas a lesão some dentro de 24 horas ou quando todos os ferimentos forem curados, que aconteceu primeiro. Os personagens não podem realizar ações e devem estar inconscientes, a critério do mestre, né? A vítima faz uma rolagem de vigor por dia após o ocorrido, se bem sucedida, e não está mais incapacitada ou inconsciente. Também é possível curar ferimentos nesse tempo. Isso aqui é para você curar, né? Então você faz a rolagem de vigor, se você não for curado, não tiver ninguém lá por você, ficou jogado lá, para cada dia você faz novamente uma rolagem de vigor para ver se vai sair. Mas aqui tem um cara que é muito terrível, o cara que é o sangrando. As lesões que você recebeu estão levando você à morte. Faça uma rolagem de vigor no início do seu turno. Falha significa morte. Então, se você está sangrando, você tem que fazer a rolagem de vigor de novo e não pode falhar. Não é falha crítica, é falhar. Se você só falhou, não conseguiu 4 lá, lembrando que você está com menos 2, menos 3, porque você tomou 3 ferimentos, então você está com menos 3 na sua rolagem. Então, é perigoso. Tá? Com sucesso você sobrevive, mas deve rolar novamente no próximo turno ou a cada minuto se não estiver em combate. Com uma ampliação você estabiliza e não é mais necessário fazer rolagens. Cara, então, sangrando, olha que perigo que é isso aqui. Tem que fazer uma rolagem de vigor. Você faz a rolagem com menos 3, porque você está com 3 ferimentos ali, né? Se você tiver só uma falha, já era, arrasta para cima. Se você tiver um sucesso, você ganha a possibilidade de testar de novo. E você só sai disso se você tiver uma ampliação, pelo menos. Aí você consegue parar o sangramento e ficar livre disso.
Outras pessoas, elas podem parar o sangramento de uma vítima fazendo uma rolagem de curar ou com poder de cura, né, magia. Isso é uma ação e, se bem sucedida, leva à estabilização. A cura também pode estabilizar ferimentos, bem como uma rolagem bem sucedida de cura natural feita por uma criatura com alguma espécie de regeneração. Tá? Existe também incapacitação por fadiga, mas isso aí a gente vai ver lá mais pra frente. Mas entenderam ali então? O personagem tem abalado, 3 ferimentos, chegando no terceiro ferimento fica incapacitado, tem que fazer um teste de vigor. Chegou ali no teste de vigor, tirou uma falha crítica, já era, perdeu o personagem. Tirou uma falha, toma uma lesão e fica sangrando. Se tirou um sucesso, aí você rola, toma uma lesão, mas tá ok, ficou com essa lesão aí. Se tiver uma ampliação, você rola uma lesão, mas a lesão vai embora depois de 24 horas. Se tiver sangrando, tem que fazer um outro teste de vigor com -3, porque tem modificadores. Se você só falhar, não é falha crítica, falhar, morre. Se você não falhar, tiver um sucesso, você ganha a chance de rolar de novo, né, que pode te levar à morte. Ou então, se você tiver uma ampliação, se salva. Cara, perigosíssimo estar sangrando em Savage Pathfinder. Então você que está jogando, vê se você tem alguma arma que causa sangramento nos seus inimigos. Uma boa dica. Vamos falar sobre rolagens de absorção. Wagner, tá horrível, cara. Vereda, socorro. Como é que eu vou me salvar disso tudo? Se eu só tenho 3 pontinhos de vida ali. É assim, você pode fazer absorção de ferimentos, tá? Depois de rolar o dano, mas antes de aplicar o ferimento, é possível gastar um BN para fazer uma rolagem de absorção. Então esse Goblin aqui veio, me atacou e me causou 2 ferimentos. Tá? Abalado, mais 2 ferimentos. Eu posso dizer, não, peraí que eu vou gastar um BN, rolo meu BN aqui, jogo ele. E aí eu faço uma rolagem de absorção. Esse é um teste de vigor. Com cada sucesso e ampliação, reduzindo o número de ferimentos sofridos em um ataque. Então, digamos ali que eu sofri 2 ferimentos. Vou fazer um teste de vigor, vamos ver se eu me safei aqui. Gastei meu BN, vou jogar um vigor. Vamos ver se eu estou bom de rolagem hoje. Tive um sucesso. Então, em vez de tomar 2 ferimentos, tomei um ferimento só, absorvi. Tá? Caso uma rolagem consiga absorver todos os ferimentos de um ataque, também remove a condição abalado, tá? Então, se você tiver muita sorte, você não sofre nada de um ataque terrível, tá? Considere os modificadores de ferimento que estava prestes a sofrer quando fizer essa rolagem. Isso ainda não considere os modificadores de ferimento que estava prestes a sofrer antes de fazer essa rolagem. Isso ainda não aconteceu. Tá, então a gente não vai considerar porque não tomou ainda. Personagens não podem absorver mais do que uma vez por ataque, mas se não estiverem satisfeitos com os resultados, eles podem gastar bens para rerolar o teste de vigor. Então, tentei ali, mas só recuperei um, eu vou gastar mais um bene. Pode gastar mais um bene e tentar de novo, tá? Vamos falar de abalado. O personagem também pode gastar um BN para eliminar a condição abalado. Isso pode ser feito a qualquer momento, tá? Então, isso a gente já tinha falado. Então, isso foi ataques, dano e incapacitação, sangramento. Vamos falar de cura. A perícia curar ela é usada para remover ferimentos. Cada tentativa requer 10 minutos por nível de ferimento do paciente. Subtraia um das rolagens de cura se você tiver sem kit básico de primeiros socorros ou suplementos similares. Um sucesso remove um ferimento e uma ampliação remove 2 ferimentos. Falha significa que nenhum ferimento foi removido e uma falha crítica aumenta em um nível de ferimento, tá? Entenderam aí, curandeiros? Então, você pode ir lá, tô com 2 ferimentos. O cara vem, 10 minutos, faz os primeiros socorros em mim, tira ali um sucesso, ele remove um dos meus 2 ferimentos. Tira uma ampliação, remove os dois, fico bom. Agora, falha, ele aumenta, vou para 3, fico incapacitado, morrendo. Olha que droga.
Uma falha crítica, né? No caso, aumenta desculpa, uma falha não recupera nada, uma falha crítica aumenta um ferimento. A hora de ouro, essa aqui é uma regrinha que está aqui, ó. Só é possível tentar curar ferimentos em pacientes uma vez até 1 hora após ter sido sofridos. Tá? Falhar na rolagem significa que a pessoa que tentou não consegue tratar esses ferimentos em particular. Entretanto, alguém diferente pode tentar uma rolagem de curar o mesmo ferimento. Ou seja, cada personagem aqui, se tiver a perícia curada, ele pode tentar, mas se ele falhar, ele tem que ficar 1 hora, sei lá, estudando, vendo, ele não pode por 1 hora tentar de novo. Isso é uma regra para impedir que os players fiquem lá tentando, tá? Sangrando. A perícia curar também pode ser usada para estabilizar alguém que está sangrando. E cada tentativa é uma ação e, se bem sucedida, estabiliza a vítima. Incapacitação. Curar ao menos um ferimento de alguém que está no estado incapacitado remove esse estado e restaura a consciência caso esteja inconsciente. Então, tomou 3, a pessoa caiu inconsciente, aí o amiguinho vai lá ajudar, ele vai, faz o tourniquet lá, faz os primeiros socorros, a pessoa acorda e volta e está de volta para a luta, né? Cura natural, tá? Personagens com ferimentos, eles fazem um teste de vigor a cada 5 dias. Sucesso, recupera um ferimento, ou 2 em caso de ampliação. Uma falha crítica aumenta o nível do ferimento da vítima. Isso aqui é caso você esteja jogando alguma aventura em que queira fazer uma cura natural. Eu acho difícil acontecer em Savage Pathfinder, que é um mundo muito cheio de magia e tudo mais, né? Você provavelmente vai ter alguém ali que sabe curar no grupo, sabe fazer primeiros socorros, esse tipo de coisa, sabe usar magia. Então, eu geralmente, quando a pessoa está fora de combate, está em momento de descanso, um certo dia lá, o clérigo vai lá e cura a pessoa, tá bem. Mas caso você queira jogar com uma coisa mais pé no chão, que não é assim que funciona, tem essa regra aqui de cura natural para você usar, tá? Eu geralmente não uso muito, não. Extras e consequências. Não, suporte, desculpa, pulei uma parte. Suporte. Não se esqueça de usar suporte quando seu grupo estiver um pouco surrado. Personagens com curar, sobrevivência ou outras perícias podem fazer rolagens de suporte para ajudar aliados a fazerem sua rolagem de vigor para tentar se curar. Suporte é quando alguém ajuda o outro ali, a pessoa ganha um bônus na rolagem. Tá? Extras e consequências. Se for importante saber o que acontece com extras que foram incapacitados durante uma luta, faça um teste de vigor para cada um. Então digamos aqui que eu tinha os meus extras aqui, como eu falei, né? Quando o extra toma um ataque, ele fica incapacitado. Isso não quer dizer que ele foi de arrasta para cima, ele está incapacitado. Ele pode só estar desacordado, está fora de combate, tá? Aí se o mestre quiser, ele pode tentar rolar um teste de vigor para ver se esses caras acordam. Isso aqui fica a critério de cada um faz o jogo da forma que gosta, né? Pode ser que os caras estão aqui, o pessoal queira vir aqui e encerrar com a vida deles, que está todo mundo incapacitado. Os caras vêm aqui, dão um golpe de misericórdia neles e acabam com eles. Isso aí fica do seu time aí, como que ele quer jogar. Mas o mestre pode fazer um teste de vigor para ver se eles acordam. Beleza? Pessoal, essas foram as regras de combate do livro do Savage Pathfinder. Eu passei por todas aqui uma a uma, tá? Lembrando, se você comprar o módulo lá, essas regras vêm explicadinhas aqui. Eu só estou fazendo isso porque eu sou uma pessoa que gosta muito de ver vídeos no YouTube aqui de regras de jogos, tá? E eu queria ver as regras de Savage Pathfinder, então passei elas aqui para vocês. E agora eu vou gravar um outro vídeo que vai sair logo em seguida, que vão ser as regras situacionais. Essas regras situacionais, elas são regras avançadas. Eu quase não vejo ninguém falando delas porque são muitas. Então eu vou passar uma por uma aqui, senão vai ser um videozinho maior. Espero que você tenha gostado. Espero ver você no próximo vídeo. É isso aí. Vamos jogar RPG, vamos de vereda. Muito obrigado por tudo e até a próxima.